Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós estaremos conversando sobre quais são os critérios para a gente conseguir observar e avaliar na hora de dizer que uma criança tem algum transtorno de aprendizagem. Bora lá! Esses critérios que eu estarei falando aqui nesse vídeo está baseado no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Então, tudo que eu estou falando aqui está dentro desse manual. Todos esses critérios estão divididos em 4 partes. Parte A, B, C e D. Vamos começar pelos critérios da parte A. Então, para uma criança chegar a ter algum diagnóstico de algum transtorno de aprendizagem, a criança ela precisa ter no mínimo 6 meses, né, de dificuldades de aprendizagem em alguma área. Então, a criança não simplesmente, a criança apresentou essa semana dificuldade nisso aqui, em leitura, em escrita, em matemática. Não, os critérios são, o critério é dificuldades persistentes no mínimo 6 meses. Então, se a criança apresenta dificuldade de aprendizagem no mínimo 6 meses, é um critério para a gente conseguir estar avaliando e observando nessa criança. Um outro critério é que a criança ela precisa já ter sido inserida nos anos de escolarização, numa escolaridade formal, ou seja, na escola. A criança não pode ainda estar na pré-escola, na educação infantil, ou se a criança nunca frequentou a escola, né? Então a criança ela precisa ter sido inserida nesse contexto de escolarização formal, na escola regular, no ensino fundamental. A pessoa, no caso, né? Se a gente tem uma pessoa idosa e ela nunca frequentou a escola na vida, ela tem 80 anos, ela sabe ali escrever o nome dela, mas ela nunca foi escolarizada. A gente não pode dizer que essa pessoa tem um transtorno de aprendizagem, porque ela nunca frequentou a escola, entende? Então a criança, ela precisa ter sido inserida nesse contexto de escolarização. Um outro ponto importante é que a criança, ela precisa ter, apresentar esse padrão de educação formal afetada, ou seja, as habilidades básicas dela. Habilidades de leitura, habilidades de escrita, habilidades no quesito de matemática, né? Ela não consegue ter um conhecimento a respeito de contas, a respeito de raciocínio matemático lógico. A criança tem essas dificuldades de ortografia, de cálculos. A criança tem dificuldades de fazer leituras em palavras isoladas, frases, textos. Então, se a criança apresenta dificuldade nesses conhecimentos acadêmicos básicos mesmo, é um critério aí para a gente conseguir avaliar essa criança se ela tem um transtorno de aprendizagem. Um outro critério que a gente avalia ali na hora de dar um diagnóstico para uma criança de transtorno de aprendizagem é quando a gente percebe que a criança ela teve uma educação inadequada, ou seja, a educação que ela teve não foi uma educação muito bem embasada, muito bem estimulada. Os métodos utilizados para educar aquela criança não são métodos que são convincentes de que realmente são possíveis formar essa pessoa nas habilidades que ela precisa adquirir para a vida. Então, a gente percebe aí também na questão da pandemia, né? Ficamos aí 2 anos ou escolas paradas ou escolas dando aulas online. A gente sabe que nesses 2 anos a escolarização ela foi prejudicada. Houve uma defasagem na escolarização. Então, diante disso, a gente não pode pegar uma criança que ficou 2 anos com essa escolarização um pouco precária, com defasagem, a gente não pode dizer
se ela apresentar uma dificuldade de aprendizagem, que ela tem um transtorno de aprendizagem. Por quê? Porque ela teve esse período aí distante dessa escolarização formal normal, que era antes, como era antes da pandemia. Então a gente sabe que uma escolarização precária, pobre em estímulos, pobre em metodologia rica, a gente sabe que há uma diferenciação, tá? Então a gente não pode dizer que uma criança que teve uma escolarização inadequada, a gente não pode dizer que ela tem um transtorno de aprendizagem, porque não tem relação nenhuma com o neurobiológico dela, mas sim com essa educação inadequada. Um outro critério também que a gente olha é se a criança ela tem as suas habilidades básicas, né, que eu tinha falado lá em cima, lá atrás. Habilidade de leitura, de escrita, ortografia, cálculos, matemática básica. Se a criança ela tem dificuldade nesse conhecimento, nessas habilidades básicas, ela pode sim ter dificuldades em outras matérias, tá? Como ciências, biologia, educação física, inglês, outras matérias, tá? Então, se a criança tem essa área prejudicada no sentido de habilidades básicas prejudicada, ela pode sim ter dificuldades em outras matérias. Outro critério que a gente consegue perceber é crianças, né, pessoas que têm dificuldade de correlacionar o grafema do fonema, ou seja, o desenho da letra e o som da letra. Então é uma criança que não consegue, ela tem dificuldade de associar, sei lá, a letra A, né, o desenho da letra A e o som A, ela tem essa dificuldade, ela tem dificuldade com essa consciência fonológica, né? O F, juntar, né, os sons das letras e fazer essa junção. Então, ela tem essa dificuldade também. Agora nós vamos entrar na parte B. Dentro da parte B, existem critérios também, outros critérios para a gente conseguir avaliar se uma criança tem transtorno de aprendizagem. Então, é uma criança que tem as habilidades acadêmicas abaixo da idade e da escolaridade dela. Então, uma criança de 6 anos, de 7 anos, que está no primeiro e no segundo ano do fundamental e ainda não consegue escrever o nome e ainda não consegue reconhecer as letras do nome. A gente sempre vai associar a idade e a escolaridade, porque dentro da idade nós temos a escolaridade, né, caminhando junto. Então, uma criança do terceiro ano do fundamental, ela tem 8 anos, 9 anos, né, dependendo, ela precisa ter essa escolaridade, ou seja, essas habilidades que ela precisa conseguir executar, conseguir adquirir. Então, ela tá super abaixo da idade, né, no sentido da escolaridade. Então, ela apresenta essas dificuldades. Outro critério que a gente consegue perceber é que ela tem um desempenho escolar mediano, diante de um esforço extremamente grande. Então, é uma criança que se esforça muito, ela é uma criança dedicada, é uma criança que se esforça muito, ela tá ali sempre mostrando que tá querendo aprender e ela quer muito, assim, muito. Mas o resultado, o desempenho escolar dela é um desempenho mediano, é um desempenho, é como se você pesasse na balança, né? A criança, ela apresenta um esforço gigantesco, mas ela tá aqui embaixo no resultado. Tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa aí que a gente precisa analisar. E um outro critério muito importante é que requer evidências resultantes de testes quantitativos, né? Então, é necessário sim fazer testes, né? Dessa avaliação acadêmica básica, como a leitura, a escrita e a matemática.
E esses testes, eles devem ser validados pelo Conselho Nacional de Psicologia. Então, aí entra os testes que os profissionais precisam realizar. Então, não é simplesmente você olhar e falar, essa criança está com dificuldade de leitura, ela está com dificuldade de escrita. É importante, sim, analisar, né? Ter esse olhar atento. Mas também é necessário, de acordo com o DSM, é necessário, sim, fazer testes quantitativos. E dentro do critério da parte C, nós temos os critérios, né? Dificuldades de aprendizagem aparentes desde os primeiros anos de escolarização, tá? Então, assim, você pega uma criança de 10 anos e aí você vai ver o relatório, né, o histórico escolar dessa criança, ela apresenta dificuldades lá desde o primeiro ano do fundamental. E aí foi pro segundo, foi pro terceiro, foi pro quarto, foi pro quinto. Tá lá no Fundamental 2. Tem ainda dificuldade, com certeza aí é um critério para se avaliar. Um outro critério também é crianças que manifestam as dificuldades de aprendizagem lá na frente, né, em períodos tardios. Então, uma criança que não apresentou, olha que interessante, né? O outro falou que o antigo, né, o critério A que eu acabei de falar, falou que é uma criança que apresenta dificuldades desde os primeiros anos de escolarização. Agora, esse critério, ele já fala uma outra coisa, por isso que tem que ter esse olhar, né? É muitas coisas, não é um critério só, mas é o todo. Esse critério já fala que é uma criança que apresenta dificuldades tardio, ou seja, quando a criança recebe demandas de aprendizagem que aumentam, né? Que aumentam o nível de exigência. Então, a criança estava lá no Fundamental 1 e ela não apresentou nenhum sinal de dificuldade de aprendizagem. Mas quando ela entra no Fundamental 2, que o nível de exigência é maior, né? E aí ela não consegue acompanhar. Ou ela entra lá no ensino médio e o nível de exigência é maior, né? É uma demanda maior, exige dela, essa exigência escolar ela aumenta. Então ela começa a apresentar, de acordo com esses níveis vão aumentando, ela começa a apresentar dificuldades, porque ela não consegue acompanhar. Esse é um critério também. Um outro critério também é que, de acordo com testes, né, ela faz testes cronometrados com tempo. E ela tem dificuldade de realizar esses testes com relação à sua organização. Então, por exemplo, ela tem um teste lá para fazer uma prova e ela tem 1 hora para fazer aquela prova. E ela não consegue se organizar, ela tem dificuldade nesse processo de compreensão do tempo, então ela tem essas funções executivas prejudicadas, o planejamento dela é prejudicado, essas capacidades de se organizar por questões de tempo. Então, ela se perde ali, em 1 hora ela não consegue realizar aquele teste. 1 hora para ela não é suficiente, então a gente tem outras crianças que conseguem sim realizar aquele teste com 1 hora ou até menos, mas ela não consegue se organizar. Ela sempre precisa de mais tempo para realizar os testes. Esse é um critério também que a gente precisa estar atento. Agora, dentro do critério D, na parte D, nós temos um critério. A criança, ela tem capacidade de dificuldades específicas, ou seja, por isso que a gente fala que dentro desses transtornos de aprendizagem se chama, dentro do DSM, transtorno específico de aprendizagem. Por que específico de aprendizagem? Porque ela tem uma habilidade ali específica prejudicada, ou é a habilidade da leitura, escrita, ou a habilidade do conceito matemático, então por isso que é específico. Pode sim acontecer de uma criança ter mais de uma habilidade prejudicada, né? Ela pode tanto ter dislexia, ela pode ter descalculia também, que é a dificuldade com leitura e escrita e conceitos matemáticos, né? Cálculos, aritmética. Mas é uma criança que tem capacidade, né? Ela tem ali alguma habilidade específica prejudicada.
ela é muito boa, ou ela é muito boa em matemática, mas em leitura e escrita ela tem ali, ela agarra um pouco, sabe? Ela não consegue ir, parece que você pensa assim, não, mas ela é tão boa em matemática, mas em leitura escrita ela tem ali uma dificuldade, ou ao contrário, né? Ela é tão boa em leitura escrita, se alfabetizou tão bem, mas com relação a cálculos, aritmética, conceitos matemáticos, ela tem ali um atraso, ela agarra, ela trava. É um critério também que a gente precisa estar avaliando. Outro critério também é que essas dificuldades de aprendizagem, ela não pode ser derivada da deficiência intelectual, porque a deficiência intelectual é um outro transtorno, tá? É um transtorno separado desse transtorno específico de aprendizagem, né? Então, esse transtorno intelectual, que é diferente do transtorno específico de aprendizagem, ele afeta a estrutura cognitiva e afeta diretamente a inteligência. Então, é por isso que, se uma criança ela tem deficiência intelectual, ela não pode ser correlacionada à deficiência, ao transtorno de aprendizagem, ao transtorno específico de aprendizagem. Outro critério que nós precisamos estar atentos é que a criança ela não pode ter relação nenhuma com atraso global do desenvolvimento, deficiências auditivas ou visuais. Uma criança que ela tem problemas auditivos, com certeza ela terá dificuldades para se alfabetizar, porque ela tem dificuldade auditiva. Então, escutar os sons, né, essa coisa do fonema, a consciência fonológica dela vai ser prejudicada, tá? Uma criança que tem deficiência visual, tá? Ela tem deficiência visual, automaticamente ela vai ter dificuldade para aprender a ler. Então, a gente não pode relacionar, tá? São assuntos e são questões totalmente diferentes. E não pode também ser relacionado, né, e ser resultante de problemas neurológicos ou motores, síndromes, etc. Outro critério muito importante é que a criança com transtorno específico de aprendizagem, ela tem as habilidades básicas afetadas e as habilidades subjacentes, ou seja, habilidades básicas, leitura, escrita, matemática. Habilidades subjacentes são essas habilidades das ciências, né, dessas matérias que estão depois, né, que são essas habilidades que a criança vai aprendendo lá depois do terceiro ano, do quarto ano, quinto ano, principalmente ali no fundamental, no ensino médio, porque essas habilidades subjacentes, elas necessitam muito de uma habilidade básica, que no caso é a leitura, a escrita, tá? A interpretação, conceitos matemáticos, né? Esse raciocínio lógico. Lá na física ela vai precisar de geometria, ela vai precisar da matemática. Então, são essas habilidades que são afetadas. E um outro critério não pode ser levado em consideração desvantagem econômica ou ambiental. A gente sabe que o nosso país é um país muito desigual, a gente sabe que instituições privadas e instituições públicas são apresentados, a educação ela é ofertada de uma forma diferente, a gente sabe disso. Então, isso também é preciso estar atento a isso também. E um outro critério a criança só pode ser diagnosticada, gente, depois do início da educação formal, crianças, adolescentes e adultos, tá? Então, entrando aí, um adulto que nunca frequentou ensino formal e tem dificuldade em matemática, você não pode falar que ele tem um transtorno específico de aprendizagem, né? Um idoso que nunca frequentou a escolarização formal, você nunca pode dizer que ele tem transtorno específico de aprendizagem, porque ele nunca foi aprender, tá? Então, como que eu posso dizer que essa pessoa tem transtorno de aprendizagem? Se ele nunca foi inserido a essa escolarização formal, se ele nunca foi estimulado, se ele nunca foi apresentado a essas habilidades acadêmicas. Então,
É necessário sim, tá? Muitas coisas, assim, horríveis acontecem no sentido de diagnóstico, que pessoas que já querem dar um diagnóstico para crianças lá do ensino educação infantil. Não é possível, tá? Não é possível, porque a criança ainda não tá, o neurológico dela ainda não tá estruturalmente preparado para habilidades básicas que ela vai aprender lá só no fundamental. Mas é importante estar atento também às crianças menores, tá? A gente sabe que a educação infantil, ela é uma base muito necessária e importante para que a criança aprenda essas habilidades básicas e subjacentes em seguida. Então, não é porque eu não vou dar o diagnóstico para crianças da educação infantil que eu não quero me importar. Não. Os profissionais da educação infantil, pais, todo mundo que lida com crianças menores ali na educação infantil, é muito importante estar atento. Eu não posso dar o diagnóstico ali naquela hora, na educação infantil, né? Mas isso não me impede que eu esteja atento aos sinais que a criança está dando, tá? Uma criança que não gosta de participar de cantigas de roda, uma criança que não gosta de rimas, ela não gosta de parlendas, ela não gosta, entende? Você precisa ter esse olhar atento a essa criança também, tá? Você não precisa dar o diagnóstico ali porque não tá na hora, mas você pode sim relatar, né? Fazer os relatórios para que futuramente, se ela tiver um transtorno, isso vai ajudar também. É isso, gente, são muitos critérios, né? A gente sabe que são muitos critérios, é extenso. E dar um diagnóstico não é um trabalho fácil. É necessário essa observação, testes, relatórios, observar. Tem tudo isso para se observar. A gente sabe que dar um diagnóstico para uma pessoa e falar que ela tem um transtorno de aprendizagem não é algo trivial, não é algo simples, é algo extenso, exige estudo, exige observação e eu apresentei aqui para vocês algum desses critérios para que te ajude. Se você tem uma dúvida aí da sua filha, do seu aluno, não sei, eu acho que ele tem um transtorno de aprendizagem. Volta no vídeo, anota todos esses critérios, observa seus alunos, observa seus filhos ou seu filho, enfim, o seu sobrinho, se você percebe algum desses critérios, mas lembre-se, é preciso ter todos esses critérios, tá? Todos esses critérios precisam ser avaliados e a criança precisa estar de acordo com todos esses critérios para de fato ela ser diagnosticada com um transtorno específico de aprendizagem. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão de um outro vídeo de um outro tema que você queira que eu fale, que eu traga para o canal. Curta o vídeo, isso me ajuda demais. Compartilhe com as pessoas que você conhece, porque conhecimento nunca é demais. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!